Fala galera, beleza? Vamos trabalhar hoje, a partir de hoje, a seção América. Então nós vamos começar a trabalhar América dentro das suas especificidades, América do Norte, América Caribenha ou Central e também América do Sul, com América Andina e América Latina. Então são esses os temas aí que a gente vai abordar, né, nas suas óticas sociais, econômicas e geopolíticas. Beleza, galera? Primeiro momento nosso aqui, antes de começar diretamente a América do Norte, especificamente os Estados Unidos, é sempre importante a gente ter a dupla noção de quando a gente interpreta América. Então, América, né, quando a gente fala assim, ó, América, geopolítica. Beleza? Geopolítica. Então, essa América ela é dividida em três partes. Beleza? Ou seja, essa que vocês estão aí vendo, América do Norte, representada pelos três países, Canadá, Estados Unidos e México. Tem aluno que troca aqui, né, coloca o México como América Central, não cometam esse equívoco, é por causa do subdesenvolvimento do México, mas o México é representante geopoliticamente da América do Norte, beleza? Aí nós temos aqui, ó, América Central. Bom, vamos lá. Então, América do Norte, agora ficou melhor ainda, né? México, Estados Unidos e o Canadá. E aí nós temos esse istmo, né? Essa expressão que a gente usa, istmo, uma pequena porção de terra que liga duas outras maiores. Esse é o conceito de istmo, é um conceito mais na parte de geografia física, mas não custa aqui a gente dar uma relembrada, beleza? Essa América Central, aqui a gente faz uma divisão, que tem a América Central continental, a parte continental desses países que aqui estão sendo representados por Guatemala, Nicarágua, Panamá, El Salvador e Belize, tá legal? Então esses são os países da América Central continental. E não esqueçam que aqui se usa duas expressões para explicar, né, a América que está localizada na porção insular. Vamos lembrar, insular, as ilhas da América Central, então, ó, insular, ou mais conhecida por Caribe. Tá legal? E aí, é claro, sem dúvida nenhuma, nos seus vestibulares, a abordagem maior para todo esse conjunto de países da América Central é Cuba. Por que Cuba? Porque Cuba, é claro, né, digamos assim, é um enclave socioeconômico dentro da América. É um enclave, é o que incomoda os Estados Unidos, é o país, né, que adotou o sistema socialista desde 1959, que nós vamos abordar na próxima aula. Tá legal, galera? Porque hoje a gente vai focar aqui mais na América do Norte. Beleza? E é claro, né, a gente tem aqui a América do Sul. Então vou colocar aqui, aproximar melhor aqui, América Central, né? A gente fica mais só com os países, fica mais limpo nessa imagem. Ó, vou perguntar assim, como é que é o nome dessa ilha? Ilha Espanhola, dividida em dois países, o pobre Haiti, o país mais pobre de toda a América, e a República Dominicana, Porto Rico, Jamaica, uma potência no reggae. Beleza, galera? Mas são países assim mais expressivos dentro dessa ótica caribenha, né? Beleza? E a nossa América do Sul. Então, galera, quando a gente fala de América do Sul, a gente tem que lembrar de uma coisa que já foi questões inteiras da Federal de Santa Catarina. Então, um aluno não pode ir para uma prova, em primeiro lugar, né? A quantos países existem na América do Sul? Primeira coisa, o aluno tem que saber, são 13 países. Então, esse número de países que está aqui, ó, são 13. Tá legal? Então, a América do Sul, já coloca lá, ó, 13 países. Tá? 10 se limitam com o Brasil. E apenas 2 não se limitam com o Brasil. Tá legal? Observe então, Equador e Chile,
Tem aluno que vai para uma prova, professor, como é que eu vou saber qual é o Chile, qual é o... Meu Deus do céu, eu não saber quando é que é o Chile, né? Uma salsicha dessa aqui, tá legal? E aí, é claro, só sobrou quem? O Equador, que não faz fronteira com o Brasil, tá legal? Agora, a situação geográfica, essa situação geográfica aqui, ó, muito importante, falar sempre em fronteiras e limites. Fronteiras, né? Ah, professor, qual é a diferença de fronteira e limite? Fronteira é a área próxima ao limite. O limite é uma linha imaginária que divide uma fronteira de outra. Tá legal? Então essa é a diferença de fronteira e limite. Limite é uma linha imaginária. Pode ser ela natural, pode ser artificial. Só para frisar, né? Então nós temos uma linha de fronteira, galera, né? Que vai do Uruguai até a Guiana Francesa. Então são mais de 15.500 quilômetros de fronteira. E você tem que saber essa situação geográfica, principalmente relativo aos pontos cardeais, como por exemplo, ó, ao norte, Guiana Francesa, Suriname, Guiana e também a Venezuela ao norte. Se você um pouquinho para cá, ao noroeste com a Colômbia, ao oeste com a Bolívia e com o Peru, esses dois países. Observe, galera, né? Vai no vestibular, a dificuldade que o Brasil possui de controlar suas linhas fronteiriças por diversos pontos de vista, tráfico de drogas, de armas, de biotráfico, né, de plantas que são contrabandeadas, de animais que são contrabandeados aqui na região amazônica. Há uma dificuldade imensa pela dificuldade de fiscalização. Mesmo com todos os sistemas que nós possuímos como sistema de vigilância da Amazônia, que o INPE, né, utiliza tanto nas nossas estatísticas, tão agora negado pelo governo atual, e é importante a gente ressaltar isso, que está mostrando, né, o impacto, os desmatamentos na Amazônia, como vem ganhando força. Claro, falta o quê? Fiscalização. E eu estou falando de fronteira. Tá legal, galera? Estou só abordando aqui, ó, ao sudeste, Brasil, Paraguai e Argentina, e ao sul com o Uruguai. Então o Brasil tem 10 países para ele controlar essas fronteiras. Então é uma dificuldade imensa. Você pega os Estados Unidos, tem o México apenas. Tem um país. E lá é um problema gigante. Então vocês não vão imaginar o quê? As armas que estão entrando no Brasil, que estão se multiplicando aqui no território nacional. Esse ano os dados mostram que há uma ampliação de venda de armas legais no Brasil. Imagina as ilegais. Tá legal? E se essa fiscalização não for efetiva nas fronteiras, claro, eu estou falando muito em fronteira terrestre, que são 15.500 quilômetros de fronteira, mas nós temos as fronteiras marítimas, que cobrem 7.400 quilômetros aproximadamente. É o maior litoral voltado para o Oceano Atlântico. Tá legal, galera? Então é claro, né? Nós temos uma dificuldade imensa. Por motivos políticos, por motivos de dificuldades naturais mesmo, né? Pela baixa densidade demográfica, principalmente, que esses três países possuem. E também lembrar, né, que aqui estão, ó, na ordem os 3 maiores produtores de cocaína do mundo. Só isso. Tá legal, galera? Beleza? Fora o Paraguai, né? Porque Muamba aqui também não falta. Tá legal, galera? Então é importante a gente ter essa noção das dificuldades de ter essa imensidão fronteiriça, terrestre, mas também marítima. Tá bom, galera? Beleza? Agora sim, né? A gente conclui. Faltou só uma outra ótica, porque aqui eu mostrei a ótica geopolítica, não esqueçam, né? Nós temos a questão da América socioeconômica. Então, quando você divide a América em socioeconômica, você está dizendo que ela ou é rica, é a chamada América anglo-saxônica, tá legal? Então, são os países colonizados pelos ingleses. Claro que é sempre importante a gente destacar, existem estados americanos que não foram colonizados por ingleses, mas de uma forma geral sim, como também o Canadá, né, que tem a província de Quebec, a famosa província de Quebec, que é francesa, né, eles são latinos, né, mas o Canadá, de uma forma geral, ele é mais inglês do que francês. E a ótica mais importante não é nem a língua, nem o grupo étnico, é principalmente a condição socioeconômica, por isso que está dizendo aqui, ó. E aí são esses dois países, Estados Unidos e Canadá, que são, né, as referências de países desenvolvidos, contrastando com os países
latinos. Os latinos, até porque nem todos os latinos são de língua portuguesa ou espanhola. Nós temos, por exemplo, mostrei ali anteriormente para vocês a Jamaica, que foi uma colônia inglesa. Ou então, a Guiana, que foi colônia inglesa. O Suriname, que foi colônia holandesa. Tá legal, galera? Então, a ordem principal é analisar o grau de desenvolvimento. E aí cabe o destaque para essa divisão entre Estados Unidos e Canadá e o restante dessa América, que é uma América subdesenvolvida. Subdesenvolvida. Beleza? Vocês vão ver uma questão do Eduardo Galeano, na apostila, que vai falar sobre essa região aqui. Ó. Por que ela prosperou? Por que ela prosperou, né? Aí o Eduardo Galeano, um escritor uruguaio que já faleceu, ele escrevia muito sobre a América Latina, sobre a América, a questão do subdesenvolvimento, ele era um escritor socialista uruguaio, ele afirma o seguinte, ó, o desenvolvimento dos Estados Unidos é que ele não tinha, que era uma região, digamos assim, que é uma desgraça, Não tinha produtos tropicais, não tinha ouro, não tinha aquilo que o europeu queria, aí prosperou. Aí nós, aqui no Brasil, na América Latina, e é uma das explicações para esse grau de subdesenvolvimento, tá legal? Então relacionar essa região aqui, ó, aí ela prosperou por quê? Aí nós vamos ver, porque aqui tem carvão mineral, mas o carvão mineral não se preocupava em explorar carvão mineral para levar para a Europa tinha carvão mineral, agora mandar carvão mineral lá para a Europa é uma perda de tempo, perda de dinheiro inclusive, tá legal, galera? Então é importante a gente fazer essas ponderações. Bom, então agora a gente vai abordar no nosso segundo tempo da aula, os Estados Unidos. Beleza? Então, quando você pergunta assim, professor, quantos estados tem nos Estados Unidos? São 50 estados. Tá legal? E aí ele possui um distrito de Colômbia. Colômbia. Para quem não sabe, por que Colômbia? Columbia Pictures Television. Já ouviram falar? Colômbia é o feminino de Colombo. Quem descobriu as Américas? Cristóvão Colombo. Em homenagem a Colombo, só que feminino. Tá legal? E dentro do Distrito de Colômbia, eles costumam colocar Washington DC. Distrito de Colômbia, Washington DC. Tá legal? Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Ó, aqui, ó. Estão vendo aqui, rapaziada? Aqui está o Distrito de Colômbia. Aonde está a capital? Washington. Professor, por que Washington? Tome cuidado, Tem o Washington, estado dos Estados Unidos, lá no noroeste dos Estados Unidos, tá legal? E nós temos a capital, Washington, onde está a Casa Branca, beleza? O Memorial Lincoln, que a gente... Não abordamos isso, desculpa. Foi em outro lugar. Valeu, galera. Então, é Distrito de Colômbia, onde está Washington. Lembrando vocês, é em homenagem ao primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington. E ele não gostava que colocasse o nome dele nem nome de praça. Então como é que colocaram o nome? Porque ele já tinha morrido. Aí foram lá e homenagearam ele, George Washington. Tá legal? Capital dos Estados Unidos hoje. Bom, galerinha, Então são 50 estados e o Distrito de Colômbia. Tá legal? Observe que os estados americanos, eles têm nessa porção mais a leste, uma divisão bem natural. Por isso que elas estão cheias de curvinhas, né? São os estados antigos. Então esses estados aqui, ó, foram aqueles que muitos deles foram conquistados pelos Estados Unidos, principalmente esses do sul e do oeste. Aí vocês vão ver que eles são mais retos, por isso que eles são quadriculados, são coordenadas geográficas. Tá legal, galera? Aqui no Brasil você vai ver isso, os estados lá do norte, o Acre, por exemplo, tem é retão, tá legal? É porque é por coordenadas geográficas. Aqui é por rios e pelo relevo, tá? Por isso que eles são curvinhos. Tá bom, galera? Sempre quando perguntarem para vocês, professor, fazer mais estados no Brasil não é mais corrupção, não é mais prefeito ou mais governadores? Bom, se isso aí fosse verdade, então os Estados Unidos não daria certo, né? Eles têm muito mais estados do que a gente. Eles têm 50 estados.
Então vamos lembrar aqui, né? Só que eles têm uma coisa, né, nesses estados, que é isso aqui, galera, ó, a descentralização do poder, né? Do poder. Que poder, professor? O poder econômico, o poder político, tá legal? Poder político. Então, aqui você escolhe os seus delegados, né? Seus congressistas que vão, em conjunto, eleger quem? Eleger um presidente da República. O número de delegados que é escolhido, né, nos seus estados. Então quer dizer que a grana produzida no Texas, a maior parte fica no Texas. Então você tem uma real autonomia federativa, coisa que não se tem aqui no nosso país. Tá legal? Os nossos estados não têm uma verdadeira autonomia. Tá legal, galera? Então é importante a gente dar esse destaque. Outra coisa, sempre quando um aluno for para a prova, né? Então, professor, né? Quando tu fala assim, ó, na política, né? Diretamente aqui na política. Política. Você pega lá, ó, republicanos. Democratas. Ó. Maioria dos estados, principalmente os centrais, os centrais. Já mostro para vocês. Se você pegar essa região aqui, galera, ó, ela é predominantemente republicana. Mas ela não elege um presidente. Sabe por quê? Porque tem uma densidade demográfica muito baixa. Vive muita gente para cá, principalmente a Califórnia, e nas 13 colônias, onde está concentrada a grande massa populacional dos Estados Unidos. Só que na eleição passada, vamos lembrar, o Trump não teve a maioria dos votos, ele teve a maioria dos delegados, porque ele conseguiu ganhar algumas regiões. O professor também não destacou, a Flórida também vive uma boa concentração populacional, tá legal? Então seria essa maior, a segunda maior aqui na Califórnia e a terceira maior aqui na Flórida. O que aconteceu é que o Trump ganhou aqui e ganhou em alguns estados, como por exemplo Ohio. E aí o que aconteceu? O número de delegados foi maior do que a Hillary Clinton, por isso que ela foi vencedora. Então os democratas, eles são mais presentes, ó, eles são maioria nas bordas litorâneas. Isso não é só dos Estados Unidos não, galera. Você vê para o Brasil, é mais comum a pessoa interiorana ela ser mais conservadora, é aquele americano mesmo, aquele countryzão americano, ele é mais conservador, tá legal? As áreas mais litorâneas, Califórnia, pá, né, eu vivo a vida com as ondas, tal, enfim, ela tende a ser mais republicana, como também aqui as 13 colônias. A Flórida já é diferente, apesar de ser litorânea, ela tem uma mistura muito grande de latinos, de negros, então ela é meio neutra. E na última eleição, o Trump acabou se tornando vencedor. Tá legal, galera? Então é importante a gente fazer aí essas ponderações políticas nos Estados Unidos. Esse ano tem eleição. Muitos dizem que está complicado para o Trump, porque, é claro, dois problemas enormes, né? Nós temos a questão da Covid-19. Aqui é só para mostrar para vocês que, de forma mais clara, né? O Distrito de Colômbia, né? A capital Washington. Consegui uma imagem lá mais bacaninha, mais próxima, né? Que aproxima aí. Pode ver que eles usam DC, Distrito de Colômbia. Tá legal? Onde está a capital Washington. Beleza, rapaziada? Pá! Esse mapa ficou muito escuro, né? Esse mapa ficou muito escuro. Mas dá para perceber que tem... Dá para apagar a luz ali? Tá, vamos apagar a luz rapidamente aqui. Quanto tempo já deu aí? 20 minutos. 20 já? Que rápido. Agora ficou bacana, né? Pessoal, isso aqui é o mapa da Covid-19, né? Então você vai perceber que aquilo que eu falei em termos de população bate bonitinho.
Onde é que vive gente pra caramba nos Estados Unidos? Eu acabei de falar pra vocês. Ó. Onde é que matou gente pra caramba nos Estados Unidos? Foi Nova York? Nova York, no período áureo lá da morte, né? Morria mais de 1000 pessoas, morreu o que morre aqui no Brasil. Diariamente, tá legal? Claro, que fizeram um lockdown com certeza melhor do que o nosso, né, galera? O nosso está sendo vergonhoso. Então, você tem aqui, ó, região da Califórnia, e eu posso dizer para vocês, esses estados estão crescendo. Quero dar um dado fresquinho para vocês, né? Fresquinho para vocês. Dos 50 estados americanos, 40 estão aumentando o percentual de infectados. Está aumentando, está ficando mais caótico ainda. E é claro, muito provavelmente isso vai gerar um número de mortes muito mais violento. Não dá para dizer quanto, mas a coisa é muito preocupante. Abriram quando não era para abrir. E isso é claro que todo infectologista, todo especialista na área vem falando direto. Hoje eu estou vendo aqui em Santa Catarina o prefeito de Blumenau reclamando do governador. Mas o prefeito de Blumenau ele abriu quando não era para abrir. Agora está lá com 100% dos leitos ocupados, pedindo para o governador do estado de Santa Catarina dar um jeito. Claro, ambos erraram. Começaram bem e erraram depois. Tá legal? Então, muitos países europeus fizeram certinho, como a Alemanha, Coreia do Sul, lá na Ásia, Nova Zelândia, entre outros países menos importantes, fizeram o que era para fazer, galera. Tá legal? O número de mortes, é claro, acabou se tornando muito menor. Então observe, né, que esse é o mapa da Covid-19 que tende a piorar, segundo aí os especialistas na área. Tá legal? Bom, falando um pouquinho agora de economia. Deixa eu acender a luz agora, tá, pessoal? Porque agora escureceu muito aqui o quadro. Isso é mais por causa daquele mapa. Agora esse mapa aí, economia, né? Economia. Então, galera, fique atentos. Economia americana, ó. Atividades primárias. Primárias. Então você vai destacar basicamente aqui, ó. Minérios. O que tem de importância lá pra caramba, ó? Petróleo. A tão famosa região do Golfo do México. Então toda essa região aqui do México, como também dos Estados Unidos, é riquíssima. Louisiana e principalmente o Texas. O famoso Texas, da Texas Company. Tá legal? Beleza? De um seriado das antigas que se chamava Dallas. Dallas, terra riquíssima no petróleo. Tá legal? Beleza? Então, petróleo. Olhem só aqui, ó. Se perguntarem para vocês qual um dos elementos naturais que torna essa região industrializada. Tá aqui, ó. O carvão mineral. Tá legal? O carvão mineral é fundamental para isso. Carvão mineral. Porque ela representa o minério da primeira revolução industrial. Essa região é famosíssima. Apalaches, os montes Apalaches, os grandes planaltos localizados na costa leste. Tá legal? Então o carvão mineral foi fundamental para isso. Tá legal? Não, além de ser uma região já de concentração populacional maior, né? E aí, é claro, carvão. O professor não falou, mas também outro elemento muito importante, ó, o ferro. Tá legal? Para as ferrovias, por exemplo, entre outras coisas, que também se concentra bastante nessas regiões próximas. Isso foi tudo fundamental para o processo industrial dos Estados Unidos na costa leste. Tá legal? Então, petróleo, carvão mineral, ferro, e é claro, né, um país como esse, tão rico, tão gigante, é claro que ele tende a ser muito rico em recursos naturais, não diferente dos Estados Unidos, como o nosso país, o Brasil, tá legal? E aqui eu vou citar um que a gente já trabalhou, que é o xisto bituminoso, que é algo bem recente. E aqui dessas atividades primárias eu citaria aqui para vocês, galera, né? Os belts, que correspondem aos cinturões agrícolas. Beleza? São essas gigantescas monoculturas. Aqui antes, esse é o folhênio pirobitulinoso que produz o petróleo, o gás natural, tá legal? O craqueamento do xisto, tão polêmico, né? Folhênio. Tá legal? Aqui então uma polêmica, né, do impacto ambiental que ele provoca, mas ele vem sendo produzido em larga escala nos Estados Unidos e é claro, né, sem dúvida nenhuma desperta aí a polêmica, né, dos ambientalistas em função do impacto ambiental que isso aí produz. Agora sim,
né? Os cinturões. Então os cinturões, galera, né? O que você tem que lembrar? Ó, são áreas extremamente mecanizadas com primeiro mundo, biotecnologia, que explora pra caramba, né, ó, a mão de obra assalariada, exploração de imigrantes latinos, né, mexicanos, por exemplo, entre outros, que vão trabalhar nas colheitas, né, desses produtos, seja do trigo, seja da soja, seja do milho, dos cítricos aqui na Flórida, da irrigação aqui na Califórnia, né, da bacia leiteira, que é a maior bacia leiteira do mundo, na região ali que engloba, né, as grandes concentrações populacionais dos Estados Unidos. Beleza, galera? Bom, e a gente vai finalizar aqui com aquilo que os Estados Unidos possuem de mais importante, galera, né? Sem dúvida nenhuma, que é a indústria, que é o grande carro-chefe, né, da economia dos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma. Então, a indústria. Então, eu destacaria para vocês aqui, vocês estão observando, né, essa região que é a tradicional na indústria. Então você vai lembrar que essa região, ela está sendo denominada dos anos 80 para cá de região do Rust Belt. Marque bem, né? Rust Belt, que é o cinturão da ferrugem. Ou seja, não que a indústria enferrujou, galera, é que a indústria de lá migrou. Então aqui você tem uma indústria, né, que era baseada, né, na indústria de base automotiva, que é claro, nesse mundo global a gente já trabalhou em indústria, essa indústria ela migrou pra caramba para outros centros do mundo, como México, China, Brasil também, tá legal? Então essa indústria aqui ela começou a desconcentrar dessa região. E é claro, vai empobrecer, na catapora, pelo amor de Deus. Mas é claro, muito desemprego vai acontecer. Um dos motivadores da vitória do Trump perante a Hillary Clinton foi, sem dúvida nenhuma, o forte desemprego que passava os Estados Unidos e muito fruto de várias indústrias que acabaram saindo do território americano, que é muito caro produzir aqui, para produzir em países onde, né, o custo da produção é mais barato, como é o México, como é a China, como outros lugares do mundo inteiro, principalmente dos países emergentes. Tá legal, galera? Bom, se cria então nos anos 70 e 80 uma outra região, a Califórnia é a grande referência, tá legal? São Francisco, por exemplo, aqui, beleza? Que é a região do Sun Belt. Então a região do Sun Belt, que é o cinturão do sol, que é um dos lugares mais quentes dos Estados Unidos, né? E aí é uma área, né, de descentralização industrial, aonde a indústria mais importante é a tecnológica. Beleza? E aí nós vamos destacar aqui, vou dar dois grandes destaques, a Califórnia. E aí, sem dúvida nenhuma, é o Vale do Silício. O Vale do Silício, galera, é a maior concentração tecnológica do planeta, está aqui. Além de ter uma indústria cinematográfica famosíssima, quem nunca ouviu falar em Hollywood, tá legal? E nós temos também, né, por conta que o sul, nós destacamos aqui o petróleo. Aí é claro, você vai falar em petroquímicas, e aqui nada mais nada menos está localizada a NASA. Os testes da NASA, os lançamentos dos seus foguetes. Então a NASA é sem dúvida nenhuma uma região referência no Texas, tá legal? Houston, Texas, tá bom? Então sempre bom dar essa lembrada. Meu tempo aí eu acho que está ficando curtinho, beleza? Mas, Rust Belt, só para lembrá-los, né, que eu acabei de comentar com vocês aqui, beleza? E uma questãozinha bem rápida aí, galera, uma questão EPG. A somatória UEPG é uma somatória que ela te quebra pela especificidade que ela às vezes te coloca. Diferente de uma Federal de Santa Catarina, que é uma prova mais geral. Ou seja, às vezes as provas da UEPG ela mede muita decoreba. E aí tu acaba
caindo numa questão. Vamos lá, ela tem uma questão tranquila, né? Mas tem um item ali que vai matar vocês. Os Estados Unidos, então vamos lá, sobre os Estados Unidos e o Canadá. Os Estados Unidos possuem superestados, perfeito. 2 deles não são contíguos, Alasca e Havaí, não comentei com vocês, mas acho que vocês devem saber, né? O Havaí e o Alasca. O Alasca é o estado com maior área nos Estados Unidos, porém possui população reduzida. Isso é perfeito, é o maior estado dos Estados Unidos e a população, é claro, reduzidíssima, fruto, né, do inóspito local. 02. As áreas mais ao norte do Canadá, como Nunavut, ou seja, a maioria não sabe, né, galera? Claro, né? E eu vou falar um pouquinho de Canadá para vocês na aula que vem. E territórios do noroeste, tá tudo certo. Tá legal, galera? São 2 territórios bem ao norte do Canadá. São os locais onde encontram-se boa parte dos Inuits. Quem são esses caras? São chamados de esquimós, tá legal, galera? Ó, os brancos chamam de esquimós, nós chamamos. Então a alternativa tá perfeita. Tá legal? Mas já é uma decoreba, tá vendo? 04. Os Estados Unidos possuem 2 grandes conjuntos montanhosos, as Rochosas, mais a oeste, tá certo? Que cortam os estados como Montana, Washington, Colorado e os Apalaches, que eu acabei de falar para vocês. Mais a leste, que possui como um de seus pontos turísticos o Monte Rushmore. Galera, esses montes é que eles foram, fica na Dakota do Sul, aonde aqueles artistas entalharam os presidentes famosos, como o Memorial Lincoln, tá legal? O presidente Lincoln, não o Memorial, o presidente Lincoln, tá? George Washington, é linda a imagem, né, dos presidentes lá naquela montanha. Essa montanha tá errada, não fica nos Apalaches, mas os alunos saber disso aí, sinceramente, né, é uma decoreba do caramba. E a 08, boa parte das cidades mais importantes do Canadá situam-se na área mais a sudeste do país. Tá legal? Na fronteira com os Estados Unidos, sim, como Quebec, a cidade francesa, Montreal, outra cidade que é francesa, né? Ottawa e Toronto, que é a maior cidade de todo o Canadá. Valeu, galera? Fechou? 08, seta, 8, 9, 10, 11, passa régua, vinagrão, acabou essa aula de hoje. Um beijão para vocês e até a próxima.